Meus irmãos, nós estamos estudando Cantares de Salomão e não estamos inventando elucubrações da nossa mente, mas estudo sério e profundo da palavra de Deus. Comparando o Antigo Testamento com o que, meus amados irmãos? Com o Novo. Santo Agostinho dizia que o Antigo Testamento é o mesmo Evangelho do Novo Testamento. Com a única diferença que o Antigo Testamento é o Evangelho em figuras, é o Evangelho em símbolos, é o Evangelho em alegorias, é o Evangelho em profecias, e o Novo Testamento é o Evangelho em realidade. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Cantares 6 e 8. Glória a Deus. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 8. Nós vimos a semana passada, e estamos estudando já há algumas semanas, que a noiva representa quem? Vamos ver, vamos interagir. A noiva representa a igreja. A igreja. E o noivo representa quem? Cristo. Cristo. Não há o que discutir. Todos concordam. No Antigo Testamento era Israel e Deus Pai. Na Nova Aliança é Deus Filho e a igreja. E, meus amados irmãos, a igreja de Deus é um povo especial. É um povo especial. E a Bíblia diz que a igreja saiu, a igreja perambulou, deixou o jardim, vocês estão lembrados que ela deixou o jardim, e foi procurar o noivo fora do jardim, mas deu certo? Pergunta, deu certo? Quem ela achou perambulando pela madrugada? Quem ela achou? Os guardas. Os guardas. E os guardas trataram-na bem ou trataram-na mal? Mal. Mal. Bateram nela e arrancaram-lhe o que, meus amados irmãos? O manto. Deixaram-na nua, deixaram-na desprevenida, deixaram-na machucada. E depois de muito perambular, ela volta para onde? Quem está lembrado para onde é que ela volta? Para o jardim. Para o jardim. E lá ela reencontra com quem, meus amados irmãos? Com o noivo. O jardim é a igreja, é o redil da noiva, é o local da noiva. Não existe ovelha sem redil. Estamos numa época em que umas ovelhas rebeldes dizem que não precisam de redil. O que é um redil? É um aprisco. E o que é um aprisco? É um curral, onde junta as ovelhas. É irracional ovelhas soltas, ovelhas sem pastor, ovelhas sem redil, é irracional. É contra a natureza, é contra a biologia, é contra o estudo dos animais, né? Existe bicho que vive solto e sozinho, mas ovelha é um ser gregário, é um ser que precisa de pastor, que precisa de cuidados. É um animal dependente, não é independente. Mas estamos numa época de gente que se diz ovelha, mas que vive perambulando pelo meio do mundo, né? Isso, cuidado para não se encontrar com o guarda, glória a Deus, bem bondosinho por aí afora. Meus irmãos, a igreja volta, Jesus tece os mesmos elogios, o noivo tece os mesmos elogios que teceu antes, nós vimos isso semana passada, e a noiva reencontra com o noivo. E o noivo não leva em consideração a tolice da noiva, e restaura a noiva. E nós vimos a semana passada que, com o Novo Testamento, vocês estão lembrados, que quando Jesus ressuscitou, apareceu na sala de reuniões e disse o que para eles? Jesus a Pedro, a Tiago, a João, a todos os que falharam. Jesus não os xingou, Jesus não brigou com eles. Jesus disse o que para eles? Shalom. Shalom, paz seja convosco. E restaurou tudo. Restaurou tudo, foi o que nós vimos semana passada. E agora, irmão, Jesus, ele faz uma revelação muito profunda. O que vai ser pregado hoje aqui não é leite. O que vai ser pregado hoje aqui
é alimento sólido para uma igreja madura. Os irmãos sabem, quando as pessoas são crianças, o que é que você dá aos bebês? O que é que você dá aos bebês? Leite, primeiro leite puro, né? Depois vai dando o que? As mães de família que estão aqui, vai dando o que? Me ajude, depois um mingauzinho, ralinho, depois vai engrossando, não é verdade? Depois dá uma papa de farinha peneirada no dedo assim, empurra de goela dentro. Quem ainda comeu papa assim? Quem ainda comeu papa assim, né? De farinha de mandioca, né? E depois, o menino ainda não tem nem dentro, a mãe já vai dando feijão. É verdade ou não é? Primeiro dá o caldo, depois dá o feijão. Arroz, e o menino fica guloso e acha bom. Glória a Deus. Então, nossa igreja é uma igreja amadurecida que já pode comer um alimento mais sólido. Revelações que não são pregadas costumeiramente, mas que estão na Bíblia e que os crentes precisam ter conhecimento. Vamos ver isso sobre alimento líquido e alimento sólido na carta aos Hebreus. Não está no script, mas por favor, Hebreus capítulo 5, versículo 10, salvo o melhor juiz. Aos Hebreus 5 e 10, glória a Deus. 5 não, eu errei, 6. Não é 5 mesmo, eu vou procurar para não haver equívoco. Hebreus, capítulo 5, é 5 e 13 e 14. 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vocês observaram que existe alimento líquido para criança e alimento o quê, meus amados irmãos? Sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos experimentados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, o cristão chega a uma época que ele tem maturidade para ouvir certas doutrinas. Vamos ver hoje uma doutrina que é pouco falada. A gente só fala no céu, a gente só fala na ida da igreja para o céu, e a gente limita-se a isso quando o reino de Deus é muito mais abrangente. A morte de Cristo é muito mais abrangente. A morte de Cristo vai muito longe. O sacrifício expiatório de Jesus vai muito longe. Nós vemos aqui, irmãos, que foi dita à igreja uma coisa interessante que pouca gente sabe. Vamos ver isso em Cantares. Vamos voltar para Cantares, capítulo 6, e o versículo 8. Glória a Deus. Isso é Jesus que diz à igreja. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. 9. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Aleluia. Meus amados irmãos, esse versículo é de difícil interpretação. Esse versículo, quando eu aceitei Jesus, quando estávamos no auge do movimento pentecostal, quando estávamos no auge, algumas igrejas pentecostais que estavam no avivamento, no fervor, na santidade, no zelo,
usavam este versículo. Eu ainda alcancei resquícios de que a nossa igreja era essa imaculada. Dizíamos que as outras igrejas eram as concubinas, que as outras igrejas eram as rainhas, que as outras igrejas eram as virgens, que as outras eram sem número, se referindo às outras denominações. Mas a única perfeita éramos nós. E ainda hoje existe uma outra igreja, que também é do pentecostalismo clássico aqui no Brasil. Tem uma outra igreja que está diminuindo isso, já está mudando de ideia, mas até um certo tempo ela dizia que ela era única, era exclusiva, que só tinha, de todos os grupos cristãos, a única era aquela. E eu, ainda novo crente, ainda ouvi alguém dizendo isso de nós, da nossa igreja. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo é o grupo dos remidos, extraídos de todas as denominações. Agora, umas denominações estão em estado melhor que outras. Esta é a realidade. Tem denominação que está numa situação deplorável. Tem denominação que está numa situação triste. Tem denominação que nem parece mais igreja cristã. Nem parece mais igreja evangélica. Ninguém sabe se é um samba do crioulo doido. Ninguém sabe o que é, glória a Deus. Ninguém sabe. Você fica, olha, meu Deus, o que é isso? Outros parecem mais cultos pagãos. Tem umas que parecem culto pagão. Tem outras que é show. Tem outras que... Então, as denominações estão... E daqui para frente vai haver piora. Né? Mas a verdadeira igreja não é um grupo, não é uma denominação. A verdadeira igreja são os remidos, são os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que estão espalhados nas denominações. A igreja aqui que a Bíblia fala, essa igreja, são os remidos, os verdadeiros crentes, os verdadeiros salvos, que estão espalhados em lugares onde a gente nem imagina. Não é verdade, irmão? Tem gente salva em lugares que a gente pensa que ali não tem ninguém salvo, e por graça de Deus pode haver alguém salvo ali naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos amados, mas aqui fala que 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Pastor, o que é isso? Vou explicar para vocês. No Oriente, o rei, ele tinha a esposa. Mas o rei oriental, ele não tinha só a esposa. Ele tinha as virgens. Ele tinha um harém de virgens. O que é um harém? A palavra harém é uma palavra árabe que significa proibido. A palavra harém é uma palavra árabe. Quem já ouviu falar o harém do rei? Alguém já ouviu falar o harém? O que era o harém? O harém era a casa das mulheres do rei, que estavam à sua disposição. Porque fazia parte da cultura oriental, que o rei tinha a esposa, mas ele tinha outras mulheres que estavam à sua disposição no harém. Por que é chamado harém? Harém quer dizer uma casa proibida, onde ninguém podia entrar naquela casa, só quem podia entrar eram os eunucos. Vocês já ouviram falar dos eunucos? Os eunucos eram aqueles que eram castrados. Só quem podia entrar naquela casa no harém eram os eunucos, para que ninguém tocasse naquelas mulheres. Só homens castrados era que podia entrar naquela casa para cuidar. Era o harém. Harém em árabe quer dizer lugar proibido. Ninguém podia entrar, homem nenhum podia entrar ali. Tinha as virgens, que eram moças que o rei, andando, viajando, achou bonita e levou para o seu harém, e tinha que ir, e aí se não fosse. Tinha as rainhas. Quem eram essas rainhas? As rainhas eram filhas de rei de outros países, que o rei casava com ela, o rei tomava como esposa por questão de aliança política. Aliança política. Por exemplo, o rei de um rei vizinho, tinha uma filha e dava aquela filha em casamento ao rei do outro país, somente para quê? Dava sua filha em casamento, era uma rainha, dava em casamento ao outro rei somente para quê? Para que houvesse paz.
Aquele rei vizinho ficava em paz com o outro, porque no harém do rei tinha uma filha do rei vizinho. Todas elas pertenciam a quem? As rainhas. Vamos ver as classes que tinha. Tinha as rainhas, vamos ver quantas rainhas tinha. Salomão tinha quantas rainhas? 1, 2, 3. 60. Lê todo. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Veja que o rei não só tinha uma esposa. Ele tinha a esposa, agora ele tinha a imaculada dele, ele tinha a esposa legítima, que está no versículo 9. Por favor, leiamos o versículo 9. A esposa legítima. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Pronto. Havia concubinas, havia rainhas, havia virgens, todas elas pertenciam a quem? Vamos ver, vamos raciocinar. Todas elas pertenciam a quem? Ao rei. Mas o rei tinha uma, entre todas elas, que era quem? Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que lhe deu a luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão o quê? Bem-aventurada. Lhe chamarão o quê? Bem-aventurada. E as rainhas e as concubinas a louvarão. Quer dizer, todas as outras mulheres do rei, que era que faziam com a imaculada, com a única, com a querida, homenageavam a querida imaculada. O rei dizia: olha, vocês todas são minhas mulheres, mas eu tenho uma que é a minha pomba, é a minha imaculada, é a minha única, é a mais querida, e vocês todas vão ter que prestar homenagem a ela. Pastor, eu nunca ouvi falar disso. O pai está ouvindo hoje pela primeira vez. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que no reino eterno de Deus, no reino eterno, no final dos tempos, na consumação dos séculos, a igreja, ela é a imaculada. Ela é a esposa, ela é a única, ela é a pomba, ela é a querida, ela é a mais amada. Porém, no reino de Deus, nós vemos que depois do trono branco haverá nações. A nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. A Bíblia diz: eis que crio novos céus e o que, meus irmãos? Nova terra. O que é que vai haver com esse universo? Ele vai passar por um processo de quê? Quem sabe dizer, de acordo com São Pedro, o apóstolo São Pedro, capítulo 3, vamos ver o que é que vai acontecer no final dos tempos. Não é no dia do arrebatamento, isso não é no milênio, é depois do arrebatamento, é depois da grande tribulação, é depois do milênio. Segunda carta de São Pedro 3:10, segunda carta de São Pedro 3:10, o que é que vai acontecer? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Volte um pouquinho. Mas o dia do Senhor, esse dia do Senhor não é o dia do arrebatamento. Esse dia do Senhor não é o milênio, esse dia do Senhor é o dia final. É depois do juízo do trono branco. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão por grande estrondo. Vai haver um estrondo, que todo esse espaço cósmico onde o pecado penetrou, vai haver uma explosão, e eles vão queimar, e a terra, volta um pouquinho, e os elementos ardendo se desfarão. A matéria ardendo quer dizer pegando fogo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há. O que é que vai acontecer, meus irmãos? Se queimarão. Não saia daí, vai queimar tudo. Eu fico com pena, porque tem tanta coisa bonita neste mundo. Eu sou apaixonado por obra de arte, eu sou apaixonado por arquitetura, eu sou apaixonado pelo clássico grego,
eu sou apaixonado pelo clássico romano, eu sou apaixonado pelo clássico medieval bizantino, eu sou apaixonado pelo gótico, eu sou apaixonado pelo barroco, eu sou apaixonado pelo neoclássico. Quando eu vou num lugar, ninguém me leve para outro lugar, me leve para ver essas obras, que eu acho lindo, a obra, a sabedoria que Deus deu aos homens, as catedrais góticas, os prédios góticos, os palácios góticos, os palácios medievais, que coisa linda. Mas a Bíblia diz que tudo isso vai pegar fogo e vai derreter. Por quê? Porque é produto do homem pecador. E tudo que o homem pecador fez não vai entrar no outro lado. Não vai entrar no outro lado do reino de Deus. Vai ser destruído tudo. Tudo. A igreja, hospital, casa de caridade. Tudo que foi feito, mas foi contaminado pelo pecado do homem. Vai ser desfeito. E a Bíblia diz que mas não vai parar nisso. Aí vai se acabar tudo? Não. Deus torra, Deus desmancha, Deus queima, Deus purifica, mas depois Deus vai recriar novos céus e nova terra. Vamos ver o versículo seguinte, o 11. Olha o 11 agora. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Prossiga. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Prossiga. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Depois que Deus destruir todo esse céu cósmico, e depois que Deus queimar essa terra, Ele vai recriar. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Interessante que no grego, eu esqueci de fazer a pesquisa fresquinha para trazer a vocês, mas a palavra nova tem duas palavras gregas diferentes. Tem o novo, que nunca existiu, e o novo que já existiu e foi renovado. E no grego, essa palavra nova significa algo que já existiu e foi renovado. Fugiu-me da mente agora, porque está com dias que eu não pesquiso sobre isso, mas eu tenho uma Bíblia velha em casa que está anotada. Novo, existe o novo que nunca existiu, e o novo de algo velho que foi renovado. O novo céu e a nova terra, a palavra novo no grego significa uma coisa que foi velha, estragada e foi totalmente renovada. Vai aparecer novos céus, vai aparecer nova terra em que habita a justiça. Quer dizer que não vai ser contaminada pelo pecado. Porque queimou tudo, ardeu tudo, pegou fogo tudo, destruiu tudo, o pecado acabou, o pecado foi destruído, aí Jeová vai fazer, aí vai cumprir Apocalipse. Vamos para Apocalipse capítulo 22, nada disso está no script. Apocalipse 22, aleluia, glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 21, capítulo 21 e 21. 21 e primeiro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Já queimou tudo, já não é mais milênio, já não é mais grande tribulação, já é a nova criação, novo céu, nova terra. Já passou o juízo final. Vamos ver o juízo final. O juízo final é no capítulo 20, glória a Deus. O livro de Apocalipse é cronológico, é pedaço por pedaço. Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Prossiga. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Prossiga. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os irmãos estão observando, no fim de tudo, esse julgamento aqui, a igreja não vai estar aqui. Isso aqui não é o julgamento da igreja, a igreja não está aqui, a igreja já foi arrebatada. A igreja já foi levada ao céu no período da grande tribulação. A igreja não participa desse trono branco, a igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo, nas nuvens. A Bíblia diz que nós vamos encontrar com o Senhor onde, meus irmãos? Nos ares. E a Bíblia diz que nós vamos ter um encontro com Ele lá, e lá nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. A palavra tribunal no grego de Cristo é bema. Bema não é um juízo, um tribunal de julgamento. Bema não é um juízo de julgamento. Bema é um juízo de atleta. Era um tribunal onde o juiz ia dar o galardão daqueles que venceram. Vamos, se fosse hoje, medalha, 3 medalhas. Quais são as medalhas? Medalha de ouro, prata e bronze. A Bíblia diz bema significa tribunal para dar recompensa. Então a igreja não vai passar por esse tribunal do grande trono branco. A igreja já foi perdoada, a igreja já foi lavada, a igreja já foi redimida. A igreja não vai para o trono branco, a igreja vai para o tribunal de Cristo. No dia do arrebatamento. E esse trono branco é no fim do mundo, é depois do milênio. Esse trono branco é o juízo final. Glória a Deus. E a Bíblia diz que vai se abrir o livro. E diz que vai ressuscitar morto. Olha, interessante que nesse trono branco não tem ninguém vivo. Não tem ninguém arrebatado vivo. Aqui é só defunto. Só vai se levantar defunto. Olha aqui. E vi quem? Versículo 12. E vi quem? Olha aí o 12 na tela. E vi quem? Os mortos. Os mortos. Grandes e o quê, meus amados irmãos? Pequenos. Muito bem. Meus auxiliares estão à bênção. Existem 2 palavras para novo. Neos e kainós. É exatamente isso. Neos no grego quer dizer uma coisa que não existia. Por exemplo, não existia este púlpito. Ele é o quê? Ele chegou hoje aqui. Ele não existia. Ele chegou o quê? Ele é neos. Uma coisa que não existia, neos. E kainós quer dizer novo, renovado. Ele já existia, foi desmontado e foi feito de novo. Quando a Bíblia diz nova terra, não diz neos, diz kainós. Kainós quer dizer queimou o velho e do torrão velho queimado fez um novo. Kainós. Quando a Bíblia diz novos céus e nova terra, diz kainós. Não neos. Neos é uma coisa que não existia. E kainós é uma coisa que existia, estava estragada e foi restaurada. Então vai haver kainós, novos céus. Jesus vai destruir para fazer de novo. E a Bíblia diz que vai ter o julgamento do trono branco. Enquanto o mundo está pegando fogo, enquanto os céus e a terra estão pegando fogo, Deus vai renovar, então vai haver o julgamento do grande trono branco. E vai haver um livro. Vai ter o livro das obras e o livro da vida. Pastor, e alguém vai escapar desse juízo? Vai. Que não faz parte da igreja.
Pastor, e só vai para o céu através de Jesus, mas é através de Jesus mesmo, é pelo sacrifício de Jesus. Ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Quem são essas rainhas, pastor? Quem são essas concubinas? Quem são essas virgens que vão viver, participar do reino, mas não são a igreja? Quem são essas rainhas? Nós vamos ver que depois do novo céu e da nova terra, vai haver uma sociedade na terra. Depois do novo céu e da nova terra, vai. Depois do juízo final, vai haver uma sociedade na terra. A igreja vai morar na nova Jerusalém. Mas na terra vai haver uma sociedade. Isso é coisa que pouco se fala. Alguém dizia antigamente, isso é no milênio. Não é no milênio. É depois do novo céu e da nova terra. Veja aí o 21:1. Glória a Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia. Quer dizer que aí já é a nova terra e o novo céu. Não tem nada a ver mais com o milênio. Já é o final de tudo. Já houve o julgamento final. Já houve o fim de tudo. Deus já criou novos céus. Já criou nova terra. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa linda. E nós vamos estar ali. Olha o 5. Olha o versículo 5. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ei. Depois do trono branco, depois do final, depois do julgamento, depois de tudo, aí a Bíblia diz que Deus vai dizer: Eis que faço novas todas as coisas. Aí o que foi que aconteceu? Vamos ver o versículo 9. A situação da... Irmão, no novo céu e na nova terra, qual a situação da noiva, da igreja, da virgem, da pomba, da imaculada? Qual a situação dela? Versículo 9. Aleluia. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Prossiga. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha aí. Vai haver nova terra, novos céus, mas a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, vai descer. Quem é que vai habitar nessa cidade? Quem é que vai habitar nessa cidade que vai descer do céu e ficar sobre a terra? Vai ficar sobre, entre os céus e a terra, vai ficar lá. Quem é que vai ficar lá? A noiva do Cordeiro, a pomba, a imaculada, a única, a amada. Amém? Aí João fala da cidade, como é que vai ser a cidade, né? Versículo 11, leia versículo 11. A nova cidade vai dizer, isso aqui não é milênio, isso aqui já é depois do novo céu e depois da nova terra. Tá aí, tá claro em Apocalipse. Leia. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Agora, leia o versículo de número 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, porque a presença do Cordeiro vai alumiar tudo e não vai precisar de sol. Agora interessante, a terra vai ter sol, a terra vai ter lua, a nova terra, o novo céu e a nova terra vai ter lua e vai ter sol. Agora, a cidade santa não precisa. A cidade que desce não vai precisar de lâmpada, não vai precisar de candeeiro,
Não vai precisar de energia elétrica, graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus. Não tem BRK, não tem Equatorial. Oh, Jesus, seja louvado. Quem quer morar nessa cidade? Quem quer morar nessa cidade? Dá um glória para Deus bem bonito. Aleluia! Lá não vai precisar. Porque lá na cidade, a cidade é a morada da igreja. A igreja, ela vai ficar acima. Ela vai ficar na cidade. A cidade, ela desce. Ela desce e fica num alto monte. Não sabemos, porque a topografia da terra vai ser mudada, e ela vai ficar, e lá é o lugar da noiva. Aqui existe uma metonímia. Por que essa cidade é chamada de a noiva do Cordeiro? Por que essa cidade é chamada de noiva do Cordeiro? Porque a noiva mora é uma metonímia. O que é uma metonímia? Uma metonímia, salvo o melhor juízo, metonímia, quando você confunde o objeto com o conteúdo. O continente com o conteúdo. Por exemplo, nós dizemos assim, quando o pastor vai dar a ceia, ele diz, tomai o cálice, não é assim? O pastor não diz, tomai o cálice? Podem tomar o cálice, não é assim que o pastor diz? Sim, pode tomar o cálice. Você bebe o cálice ou o conteúdo do cálice? O conteúdo. Então, isso é uma metonímia. Quando você toma o conteúdo pelo continente ou o continente pelo conteúdo. Vamos beber o cálice. Nós vamos beber o cálice. Não, você não bebe o cálice. Mas o cálice representa o conteúdo. Então, a cidade representa a igreja. Porque a igreja vai morar onde? A igreja vai morar onde? Na cidade santa, na Nova Jerusalém. Só que, veja, misteriosamente diz que no reino de Deus não vai ter só a igreja. No reino de Deus não vai ter só a noiva. Veja só, 60 são as rainhas, 80 são as concubinas, as virgens são sem número, mas uma só é a minha pomba. Por que não vai ter? No reino de Deus eterno, Deus não vai ter só. A igreja mora na cidade, a igreja é privilegiada. Mas veja só o versículo de número 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Agora confundiu tudo. Vai haver nações e reis na nova terra. Quem é que fica na cidade santa? Quem é que fica no lugar elevado, no lugar privilegiado, na cidade santa? Quem é que fica? A noiva do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que ela vai ter um clarão tão grande, ela vai ter um clarão tão grande, que os reis da terra e as nações vão caminhar à sua luz para prestar homenagem ao Rei Jesus. Pastor, e quem são essas nações? Quem são esses reis? Não é a igreja. A igreja está na cidade. A igreja está na Nova Jerusalém. Mas diz que na nova terra vai haver nações. A palavra nações no grego é etnias. Grupos. Na nova terra. Quem são esses? O pastor disse, sei não, glória a Deus. Mas eu vou tentar explicar. É que depois do juízo final, a Bíblia diz que quem não foi achado no livro, foi lançado aonde? Quem não foi achado no livro? No lago de fogo. É porque se teve alguém que não foi achado, obviamente é porque teve alguém que foi achado. Pastor, e quem são esses que a graça de Cristo alcançou e não fazem parte da igreja? Vou tentar explicar. Quem são? Primeiro lugar, crianças que morreram antes do uso da razão, na minha concepção. Quantas crianças desde o princípio do mundo morreram sem discernir o bem e o mal? Crianças, quem sabe dizer? Quantas crianças morreram? Quem sabe dizer? Trilhões, quintilhões, sextilhões. Morreram sem saber de nada. E essas crianças, eu não acredito que Deus vai colocá-las no inferno. Mas elas não são igreja, elas não são igreja. Elas não creram no Evangelho, elas não aceitaram a Jesus como Salvador. Mas são milhões de crianças que as mães abortam. Já pensou que as mães matam no ventre? Milhões, milhões, milhões. Todo dia milhões de crianças são assassinadas no ventre da mãe.
E essas coitadas, além de assassinadas no ventre da mãe, Deus ainda botar no inferno. Na minha concepção espiritual, essas crianças farão parte dessas nações, etnias, que não são igreja, não foram parte da igreja, mas que a graça de Cristo, a graça do Calvário, a graça de Cristo, Jesus disse: ninguém veio ao Pai, senão por mim. A graça de Cristo, o Calvário, a morte expiatória do Senhor Jesus, de uma forma ou de outra vai atingi-las, alcançá-las. Quem mais? Os judeus. Os judeus que vão se converter depois da vinda de Jesus. Não vão se converter milhões de judeus? Vão ou não vão? Vocês sabem disso? Que a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Está escrito ou não está? Está ou não está que no final do tempo todo Israel será salvo? Esse Israel que vai ser salvo depois do arrebatamento da igreja, esse Israel que vai ser salvo depois das bodas do Cordeiro, eles fazem parte da igreja? Não. Eles não fazem parte da igreja. Eles foram salvos depois do período da igreja. E esses judeus também são etnias, são nação, são uma nação, que não vão fazer parte da cidade santa, não vão fazer parte da noiva, da igreja, da escolhida, da pomba, da amada, mas vai ser uma concubina do rei. As crianças que morreram sem conhecer o evangelho serão as concubinas, as rainhas, os judeus que serão salvos durante a grande tribulação, quando Jesus voltar. Você não está escrito que os judeus vão se converter? Está ou não está em Zacarias? Que eles vão chorar e dizer: que feridas são estas? É assim que eles vão dizer? Nas tuas mãos? E a Bíblia diz que eles vão chorar. Está escrito ou não está em Zacarias? Que eles vão se converter ao Senhor. Num dia só, eles vão se converter milhões. Mas eles não são igreja. Eles não fazem parte da noiva. Vão ser uma concubinazinha de Jesus. E ainda se banha. Pessoas que praticaram a justiça, esperando pelo Evangelho, e o Evangelho nunca chegou. Praticar a justiça. Porque está escrito em Romanos que os que honra paz e bem sobre todo o que faz o bem, primeiro sobre o judeu, depois sobre o grego. Destruição, miséria e tribulação sobre todo o que faz o mal, primeiro o judeu, depois o grego. Pessoas que, se tivessem ouvido o Evangelho, teriam se convertido. Mas o Evangelho nunca chegou. Praticar o bem, praticar a justiça, temeram a Deus. Mas nunca chegou um evangelista. Nunca chegou um pastor. Pastor, e a graça de Deus pode alcançar esse povo? Que só quem pode fazer essa avaliação, só quem pode fazer esse julgamento de quem ou não quem, só quem é que pode fazer? Só quem é que pode fazer? Só Deus. Só Deus conhece quem aceitaria Cristo. Conhece ou não conhece? E o Evangelho nunca chegou na sua tribo, nunca chegou na sua nação. E ele ansiava, ele temia a Deus, sem conhecer, sem saber, sem ter a Bíblia. Tem muito mistério. E eu acredito que esses grupos de crianças, de gente do milênio, que vai ser salvo no milênio. Vai ser salvo gente no milênio? Vai ou não vai ser salvo? Vai ser salvo gente. Eles não fazem parte mais da igreja, mas eles serão rainhas, eles serão concubinas, eles serão virgens, que fazem parte do harém do rei, e vão ficar na terra, uma sociedade organizada com reis, e eles saberão que eles são apenas concubinas, eles são apenas rainhas, eles são apenas virgens, mas uma só é a pomba do Senhor, é a escolhida do Senhor. Está na Bíblia, ninguém me chame de herege porque está na Bíblia. Diz que vai haver reis na nova terra. Isso ainda no milênio não, é na nova terra. É depois que a terra for destruída, é depois que tudo for destruído, louvado seja o nome do Senhor, vai haver uma sociedade orgânica. Vamos voltar, olha aí, versículo 24, por favor, 21 e 24, glória a Deus. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória
e honra. Prossiga. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Lá na cidade não vai haver noite, lá não vai haver noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tem gente com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que vai visitar a cidade, periodicamente vai lá na cidade adorar a Jesus. E vai ver a igreja gloriosa, a pomba, a escolhida. Por isso que lá em Cantares, quem crê que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Quem crê que toda a Bíblia? Vamos voltar para Cantares de Salomão, vamos voltar para Cantares. Leia de novo 6 e 8, todo mundo leia 6 e 8. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. O rei cuidava de todas elas. Todas as concubinas, todas as rainhas, todas as virgens tinham direito a roupa, tinha direito a calçado, tinha direito a comida, tinha direito a perfume, tinha direito a banhos, tinha direito às melhores vestes, às melhores joias. As concubinas, as virgens e as rainhas, elas tinham direito, eram cuidadas pelo rei. O rei cuidava delas. Mas elas não tinham o privilégio de quem? Elas não tinham o privilégio de quem? Prossiga o versículo, prossiga. Mas, aí vem uma conjunção adversativa. Tem muita gente que vai ser cuidada pelo rei, tem muita gente que vai ser amada pelo rei, tem muita gente que vai ser cuidada, zelada pelo rei, mas vai ter um povo especial na cidade santa, na Nova Jerusalém. Mas, leia. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvarão. Quando essas nações da nova terra forem à Nova Jerusalém, elas vão olhar para a amada do Senhor e vão dizer: olha, nós somos concubinas, nós somos virgens, nós somos rainhas. Ele está cuidando da gente, Ele vela por a gente. Mas você, igreja, você que creu no Evangelho, você que foi lavada no sangue do Cordeiro, você que sofreu por Ele, você é a bem-aventurada. No reino eterno de Deus vai ter virgens, vai ter rainhas e vai ter concubinas, mas uma só é a pomba, é a igreja, é os que creram durante esses 2000 anos, é os que aceitaram a Jesus pela fé, que vão morar na cidade onde não necessita de lâmpada, onde não necessita de sol e onde o rei vai estar lá. Quer dizer que a igreja na eternidade ela vai gozar de uma intimidade que nem os anjos gozarão dessa intimidade. Vai ter muitas rainhas. Existe muito mistério que nós não compreendemos. Pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, não foram alcançadas pela graça, a graça de conhecer o Evangelho, e que só no dia do juízo é que o Senhor vai fazer a avaliação. Eu ouvi falar de um homem temente a Deus que não era crente. Eu conheço os descendentes dele, mas ele morreu na década de 60. Esse homem, ele não era crente, não conhecia o Evangelho naquele tempo. O Evangelho era muito raro, na região onde ele morava, uma região sertaneja. E esse homem era muito piedoso, e ele era como Cornélio, muito piedoso, muito generoso, muito bom. Casado fielmente com a sua esposa, acreditava em Deus, na sua ignorância, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Mas um dia virou um caminhão de mercadoria. Ele morava na beira de uma estrada de barro,
e virou um caminhão. E o povo saqueou o caminhão. E ele sentado na área, no alpendre, casa de sítio, no alpendre da casa dele, o pessoal levava saco de açúcar na cabeça, saco de fardo de charque, arroz, feijão. E o pessoal dizia, seu fulano, o caminhão virou, era tempo de chuva, e o motorista liberou para quem quisesse levar a mercadoria, porque senão vai se perder. O senhor não vai buscar não, seu fulano? E ele olhava e dizia, guarde-me Deus, que estas mãos peguem aquilo que eu não trabalhei para conseguir. E não foi buscar nem um saco de nada, porque ele disse que na consciência dele só podia pegar aquilo que ele havia trabalhado para conseguir. Essa pessoa morreu sem conhecer o Evangelho. Nunca ninguém pregou o Evangelho para ele. E agora? E agora? Como que nós vamos tratar dessa causa? Não nos compete tratar dessa causa. Nos compete tratar que só o dia do juízo os mortos serão julgados pelo Senhor, e Ele vai dizer. Só sei dizer que no reino de Deus 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é o quê? A minha pomba. A minha o quê? Pomba. E o que mais? A minha? Imaculada. A única? De sua mãe. E a mais? Querida. Daquela que deu a luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão o quê? Bem-aventurada. Prossiga. E as rainhas e as concubinas? A louvarão. Quem pode dizer glória para Jesus? Talvez essa doutrina gere uma controvérsia, mas eu não posso porque está no Antigo e está onde, mais amados? A Bíblia diz no Novo Testamento que as nações e os reis andarão à luz da nova Jerusalém. Pronto. Vamos ver Romanos 2, 14 a 16, para concluirmos o nosso pensamento. Romanos 2, 14 a 16. Glória a Deus. Romanos 2, 14 a 16. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quem são esses gentios? Volte um pouquinho. Quem são esses gentios que Paulo está falando? Porque quando os gentios que não têm lei, quem são esses gentios que não têm lei? O que é a lei que Paulo está se referindo? Qual é a lei que Paulo está se referindo? A palavra. A palavra de Deus. Os gentios que não têm lei. Os ignorantes que não conhecem Bíblia, não conhecem Jesus, não conhecem Bíblia. Os gentios que não têm lei fazem o quê? Eles não têm a lei escrita, eles não têm a palavra, não conhecem a palavra. Fazem o quê? Naturalmente coisas que são da lei. Não tendo eles a lei para si mesmo, são lei. São lei. Tem gente que não tem a lei e faz coisa da lei. E agora? Não tem lei, não conhece Bíblia, nunca chegou um evangelista, nunca chegou um crente, nunca chegou um cristão, nunca chegou um missionário, e ele lá, melhor do que muitos crentes. Sem lei, sem conhecer lei, faz naturalmente as coisas que são da lei. Tem crente que rouba galinha, e ele não rouba galinha. Glória a Jesus. Aleluia. Estou dizendo assim brincando, né, irmão? Mas eu não acredito que um crente roube uma galinha. Glória a Jesus, né? Pode roubar um galo, mas uma galinha não. Glória a Deus. Gentios, não tem lei, não conhece, nunca chegou uma Bíblia, nunca chegou nada. Mas faz naturalmente, por um instinto divino, por uma graça divina, ele faz coisa que é da lei. Não tendo lei, para si mesmo são lei. Prossiga. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração,
testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O irmão está sugerindo ler o versículo 12, por favor, põe o 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Muito bem. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. E a Bíblia diz que quem conhece a lei vai receber mais duro juízo. Quem conhece? De que quem não conhece. Vamos agora voltar para o 14. Glória a Deus. 2 e 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Prossiga. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Para aí, mostra a obra da lei escrita onde, irmão? Não tem a lei no papel, mas tem onde, meus amados irmãos? E agora? Deus colocou. Quem foi que colocou essa lei no coração daquele camarada que mora lá na Austrália? Dentro do coração do camarada que mora até perto de nós mesmos, mas que nunca conheceu. Mostra a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Eles têm uma voz que diz: isso está certo, isso está errado. Está certo, está errado. Está certo, está errado. E se ele optar pelo certo, é graça de quem? É graça de quem? De Deus. É o sacrifício de Jesus no Calvário para aquela pessoa que não tem a lei escrita. É graça. Pastor, e alguém vai ao céu sem Jesus? Não, só vai através de Jesus. Só vai através de Cristo. Se tem alguém no fim do mundo que não tem a lei escrita, mas tem a lei no coração, quem foi que colocou essa lei no coração dessa pessoa? Foi a graça de Jesus Cristo no Calvário. Hein? Glória a Deus, hein? NVT, lê na NVT, por gentileza. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. E isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas obras que anunciam. As boas novas. As boas novas que anunciam. Os irmãos estão observando? Vai haver nações lá que não são a igreja. A igreja é a noiva, a igreja é a amada, é a pomba, é a querida. Mas vai haver, diz a Bíblia, que no fim de tudo, depois de novo céu, de nova terra, vai ter um bocado de concubina, um bocado de rainha, um bocado de virgem, que não são a igreja, que não vão morar na cidade santa. Pastor, e não vai ter inferno não? Não vai. Diz que quem não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Tinha um pastor que já morreu. Eu não digo isso não. Ele era quem dizia. Ele é de outro estado. Eu já visitei a igreja dele. Ele já morreu faz muitos anos. Ele sabe a coisa mais... Ele falava com raiva. Sabe a coisa mais santa que Deus fez? Foi o inferno. Para botar ímpio ruim e crente desmantelado. E é verdade. Vai o ímpio ruim e vai o crente desmantelado. Nós não somos universalistas. Nós não estamos pregando que todos se salvarão. Não é isso. Porque a Bíblia diz que quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado onde?
No lago de quê, meus amados irmãos? De fogo. De fogo e de enxofre. Porque Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará onde, irmão? Mas aquele que faz a minha vontade. A vontade. Tem quem faz a vontade com a lei na mão e tem quem faz a vontade de Deus sem a lei na mão, com a lei só escrita no seu coração. Esses que não conhecem não fazem parte da igreja. A igreja vai morar na Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que na terra vai haver reis e vai haver nações. Pastor, se eu for desmantelado, eu vou ficar nas nações? Vai não. Se você for desmantelado, você vai para o lago de fogo. Para o lago de fogo. Porque já tem os liberais, a teologia liberal, que diz que não tem inferno. A teologia liberal, não, vai todo mundo se salvar no final. Não, senhor. A Bíblia é clara, a Bíblia fala que os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gentes, isso que nós estamos falando, é para grupos que não puderam ser alcançados. Por exemplo, os bebês que foram mortos por doença, bebê que morreu na infância, ele teve culpa de morrer? Ele teve culpa sem conhecer o Evangelho? Teve ou não teve? Não teve. Não teve. Deus seria injusto pegar essas pessoas e jogar de pá no inferno. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.